Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Então, vamos continuar a nossa jornada sobre como aprender a programar. Nós precisamos às vezes fazer um código gigantesco. Então imagine que você quer desenvolver uma solução que vai imprimir o valor de uma folha de pagamento. Você poderia codificar, imprimir a folha de pagamento Jimmy, imprimir a folha de pagamento Maria, José, João e ficar repetindo o código. Vai funcionar? Provavelmente sim. Mas será que existe uma forma mais inteligente e interessante de otimizar o nosso processo de programação? Principalmente porque nós trabalhamos com automações e pensamento crítico, pensamento lógico. Sim, existem várias formas de programar de forma otimizada. Vem comigo! Então imagine que a gente precisa imprimir uma contagem regressiva simples, de 100 até 0. Eu posso sim, claro, escrever. Escreva 100, escreva 99, escreva 98. Concorda comigo que isso vai funcionar? Mas é um tanto quanto ineficiente eu ficar programando linha após linha. É para isso que existem as estruturas de repetição. Assim como as estruturas de controle de fluxo, como o se e o se não, nós temos as estruturas que ficam se repetindo um bloco de código. É uma forma eficiente de fazer o código se repetir, executar instruções repetidamente. Então, o nosso código até agora é linear, do começo até o fim, de um ponto A até um ponto B. Mas se eu precisar repetir um ciclo de instruções, e mais ainda, repetir um ciclo de instruções de forma controlada, por exemplo, uma contagem de 0 até 100, ou contar a quantidade de cabeças de gado em uma fazenda. Isso pode ser um trabalho para estruturas de repetição. De forma geral, nós temos 3 estruturas básicas: o enquanto, o para e o faça enquanto. O enquanto parte do pressuposto que você precisa executar uma instrução dada uma condição. Calma, é mais tranquilo do que você pensa. Então, você vai testar uma condição para ver se ela é verdadeira ou falsa e repetir um conjunto de códigos até que aquela condição seja falsa. Ou, em outras palavras, você vai repetir um conjunto de código enquanto aquela instrução for verdadeira. Ela vai ser uma condição booleana e ela vai verificar sempre a cada final de instrução. Calma que nós vamos ver isso no código. Vem comigo. Estamos aqui novamente no nosso Portugal. Vamos criar um novo arquivo. E a instrução em Portugal é essa. Olha só como é fácil. Enquanto. E eu abro parênteses, ou seja, eu vou testar uma condição booleana aqui. Vou deixar vazia por enquanto. Eu abro e fecho chave. E ele vai executar algum código ou algum conjunto de código. Podem ser várias instruções. E eu vou repetir elas enquanto essa condição aqui internamente for verdadeira. Vamos testar? Eu vou criar um contador chamado do tipo inteiro. Chamar de contador. Igual a 10. E eu vou, enquanto esse contador for maior do que 0, eu vou executar esse código internamente. Vou executar tudo que tiver aqui dentro. Vamos colocar alguns exemplos? Escreva o contador atual é igual a... Vou colocar contador aqui, certo? E eu vou colocar uma forma de decrementar esse contador. Então, contador passa a ser... Então, a variável contador, aquela caixinha que armazena o valor de contador, vai ser o que tiver lá, menos 1. Entende aqui que eu estou decrementando a variável contador. Ela começa com o valor 10, ou seja, lá na memória vai ter uma caixinha com o nome contador e eu vou colocar o valor 10 dentro dela. Enquanto esse contador for maior do que 0, entendo exatamente dessa forma. Eu vou testar se esse valor é maior do que 0. Eu vou escrever o contador atual é igual a contador.
E a instrução na linha 9, ela decrementa o valor que está lá na caixinha. Então, o contador vai passar a ser o que estava lá menos 1. Não entendam isso aqui como uma função matemática direta. É uma função de atribuição. Então, o valor que está lá em contador vai passar a receber o valor que estava em contador menos 1. Vamos testar? Vou dar só um /n aqui para ficar mais apresentável o nosso código. E vou executar novamente. Olha só o que acontece. Contador é igual a 10, igual a 9, igual a 8, igual a 7, igual a 6 e assim sucessivamente. Vamos experimentar o nosso código agora usando a ferramenta de depuração para ver o que acontece linha após linha. Vamos lá. Lembrando que a ferramenta de depuração são esses passinhos aqui. Vou clicar uma vez. Nossa variável contador não tem nada. Uma vez que eu clico, contador passa a ser 10. Ao executar a linha 6, eu disse, crie uma caixinha chamada contador e coloque o valor 10 dentro dessa caixinha. Aí eu faço a pergunta. Eu uso a instrução enquanto. Tem uma condição. Contador é maior do que 0? Sim ou não? Sim, correto? Então, essa condição aqui retorna o quê? Verdade. E a função enquanto vai exatamente perguntar, essa condição é verdade? Se for, ela vai executar o nosso bloco de código. Lembrando, um bloco de código é tudo que está dentro, entre as chaves. Então, o bloco de código enquanto é tudo que está dentro das chaves do enquanto. Entende? Então, vamos lá. É verdade? Contador é maior do que 0? Sim, é verdade. 10 é maior do que 0. Então, ele entra na instrução enquanto. Executa a linha 8. Olha a linha 8 aparecendo ali. Ó. O contador atual é igual a 10. Na linha 9, eu faço a função de decremento. Ou seja, o valor de contador passa a ser o que estava lá menos 1. Vamos ver acontecendo. Olha aqui para o lado direitinho aqui também acontecendo. Olha, vou depurar essa linha. Contador passa a ser igual a 9. Percebe que ele voltou lá para cima a linha? Ou seja, eu terminei o bloco de chaves e eu volto novamente para testar mais uma vez a função enquanto. Aí a pergunta vai ser, contador é maior do que 0? Sim ou não? Contador, o valor é 9. 9 é maior do que 0? Verdade. Então, ele continua mais uma vez executando o contador. Imprime novamente. E mais uma vez faz o decremento. Contador passa a ser igual ao que está lá em contador, menos 1. Ou seja, passa a ser 9. Voltou de novo lá para cima. E o enquanto executa novamente, perguntando, contador é maior do que 0? Sim ou não? Sim. Por quê? 8 é maior do que 0. Vou executar novamente todo o bloco de código. E o que é um bloco de código? Tudo que está entre as chaves do meu enquanto. Executando mais uma vez, contador atual é igual a 8. Decremento mais uma vez. Testo mais uma vez. O enquanto vai ser testado sempre no começo. Ou seja, sempre que eu voltar ao começo desse laço de repetição, eu vou executar esse teste na função enquanto. Imprimiu, decrementou, testou, imprimiu, decrementou, testou. E assim até nós chegarmos aqui. O contador atual o valor dele é 1. E eu vou decrementar. Contador passa a ser contador menos 1. O menos 1, 0. Ele volta para o começo. Contador ainda é maior do que 0? Não, ele é igual a 0. Então, isso aqui vai tornar uma falsidade. Por consequência, ele termina o laço enquanto. Ele sai desse conjunto de código aqui. Entende? Se eu colocar um outro escreva aqui, finalizou o nosso código. Vou executar, olha só. Ele vai executar
as 10 vezes, 10, 9, 8 até 1, e quando ele termina esse bloco de código, ele segue a vida, segue o resto do código, que pode ter outras instruções. Entenderam? Ficou claro? Esse é a instrução enquanto. É a primeira instrução do laço de repetição. Vamos fazer mais um exemplo para a gente fixar o enquanto? Para esse nosso próximo exemplo, a gente vai combinar algumas instruções. Por exemplo, nós vamos usar o escreva, o leia, o se, o se não e o enquanto. Programar é utilizar a lógica de programação para resolver um problema. Então, nós vamos instruir o nosso código baseado nas entradas do usuário. O nosso problema vai ser um joguinho. Vamos programar o nosso primeiro joguinho agora usando o Portugal. Imagine que o computador vai sortear um número aleatório e nós temos que adivinhar esse número no nosso código. Vamos fazer isso? Vem comigo. Para nos ajudar, nós vamos usar o que nós chamamos de biblioteca. A ideia aqui é utilizar ferramentas que outras pessoas já utilizaram. Entenda a biblioteca como um conjunto de funções que alguém já programou para a gente. Então, no Portugal, para a gente adicionar uma biblioteca, nós usamos a instrução inclua biblioteca. E essa biblioteca é a biblioteca útil. Ela tem um monte de ferramentinhas que nós vamos utilizar no decorrer das nossas aulas. Eu vou criar uma variável inteira que eu vou chamar de número sorteado. Ela vai receber o valor de útil ponto sorteia. A primeira informação da função sorteia é o menor valor que ele pode assumir. E o segundo é o máximo. Então, essa instrução vai sortear um número entre 0 e 100, que a gente não vai saber a priori. Então, vamos lá. Vou criar uma outra variável chamada inteiro palpite. Vai ser o nosso palpite, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar como -1 para ele nunca começar com esse valor. Então, enquanto palpite, lembra da instrução for diferente? Então, enquanto palpite for diferente do número sorteado, nós vamos fazer o seguinte, vamos executar um bloco de código. Enquanto o nosso palpite for diferente do número sorteado, ele vai executar esse bloco de código. Então, vamos lá. Escreva qual número você acha que é. E vou pedir para ler o meu palpite. Leia e adicione palpite. Eu vou até colocar entre 0 e 100. Se palpite for menor do que o número sorteado, eu vou escrever o seguinte: você errou. Você errou. O número sorteado é maior. Se não, e eu posso adicionar dentro de um se não, um se não se, palpite for maior do que o número sorteado, colocar aqui os /n para deixar bonitinho. Então, se o palpite for maior do que o número sorteado, eu vou escrever, escreva, você errou o número. O número é menor. Vou salvar aqui o nosso código. Jogo dos números. E no final, vou colocar, escreva, parabéns. Você acertou. Vamos executar? Qual número você acha que é? Vamos tentar
50. Você errou. O número sorteado é maior. Então, é maior do que 50 e menor do que 100. Vou tentar 75. Você errou. O número sorteado é menor que 75. Então, é entre 50 e 75. Vou colocar 60. Você errou. O número sorteado é menor. Então, é entre 50 e 60. Vou tentar 55. Você errou. O número sorteado é menor. Então, é entre 50 e 55. 53. Você errou. O número é maior. Então, ou é 55, ou é 53, ou é 54, ou é 55. Então, provavelmente, o número seja 54. Parabéns, você acertou. Então, eu criei um joguinho aqui e ele vai executar até eu acertar o número. Vamos ver debugando? Vamos lá para o código. Então, vamos lá. Depurando. Clicar nos nossos sapatinhos de depuração. Já cliquei e arrastei as variáveis aqui para dentro da nossa atividade de depuração. Então, vamos lá. Ele vai sortear um número. Olha só, sorteou o número 79. Foi aleatoriamente escolhido. Mais uma execução. Nosso palpite é atribuído -1. Aí a pergunta é: palpite é diferente do número sorteado? Sim, -1 é diferente de 79. Então, é verdade. Ele entra no bloco do enquanto e vai começar a executar esse código. Ele escreve a instrução, olha só, apareceu aqui, ó. Então, ele pede para ler o valor de palpite. Percebe que ele começa a piscar aqui, esperando eu digitar alguma coisa. Eu vou digitar 85. Olha só, digitei, então ele vai perguntar. O meu palpite está aqui na nossa variável, ó, 85. 85 é menor do que o número sorteado? Não, é maior. Então ele vai para o próximo, se não. Se não, se o palpite é maior do que o número sorteado, é maior. Então vamos lá, ele vai entrar nesse bloco se não, se. Você errou, o número sorteado é menor. Testou novamente o enquanto. Palpite é diferente do número sorteado? É, palpite é 85 e o número sorteado é igual a 79. Ele escreve novamente a frase e executa a instrução leia palpite. Perceba que aqui está piscando o cursor, ou seja, esperando eu digitar alguma coisa. Vou digitar 60. O nosso palpite é menor do que o número sorteado? Sim ou não? É menor. Então, você errou. O número sorteado é maior. Aqui é uma regrinha de menor que e maior que. Escreve a instrução, você errou. O número sorteado é maior. Volta para o começo do laço enquanto. Ele fica ciclando enquanto essa condição aqui dentro desses parênteses for verdade. Então, sempre que ele terminar o bloco, ele vai voltar para o começo e perguntar: isso aqui ainda é verdade? Palpite é diferente do número sorteado? Sim, é diferente. Então, ele executa mais uma vez a instrução enquanto. Escreve, lê o palpite, está esperando eu digitar, e agora dessa vez eu vou digitar o 79, que nós sabemos que é o número sorteado. Vou apertar Enter. Aí ele vai perguntar: palpite é menor do que o sorteado? Não é menor. Palpite é maior do que o sorteado? Não é maior. Voltou para o começo do enquanto. Palpite é diferente do número sorteado? Não, é igual. Palpite é 79 e o número sorteado também é 79. Então essa instrução se tornou falsa. E quando é falso, ele vai sair do nosso loop. Por isso que ele saiu do bloco enquanto. E ele escreve: parabéns, você acertou, e finaliza nosso programa. Bacana, não é? Mas eu tenho um mantra: não se aprende programação, lógica de programação, por osmose. Não adianta você só assistir essa aula ou assistir qualquer aula. Você tem que praticar. Então olha para esse código e tenta replicar ele dentro do Portugal. Inicialmente você pode até dar uma olhadinha, mas você começa a inventar novos problemas
vai no chat GPT e pede: me inventa um problema para eu resolver com Portugal. Eu estou aprendendo a programar. Isso vai ajudar você muito a evoluir. Se você acha que esse conteúdo contribuiu de alguma forma para o seu aprendizado, considere se inscrever, considere compartilhar, considere comentar aqui nesse vídeo e nos outros. E até a próxima. Valeu!